Estruturalismo e Teoria da Literatura, que é de 1973. E se trata da tese de doutorado do Luiz, orientada por Antônio Cândido. Neste livro, o Luiz empreendeu o seu primeiro grande deslocamento até a Grécia, para inventariar as tentativas feitas desde a antiguidade para se dar conta do fenômeno literário. O levantamento incluiu desde Platão e Aristóteles até Kant e Hegel, desde os formalistas russos até o Círculo Linguístico de Praga, para chegar a dois esteios de seu pensamento: o estruturalismo levi-straussiano e a estética da recepção. Quem enviou algumas perguntas sobre estruturalismo e teoria da literatura foi Adriano Lobão Aragão, professor do Instituto Federal do Piauí. Eu gostaria de saber o que restou da presença do estruturalismo em seus trabalhos posteriores. Eu diria, a pergunta é oportuna porque nunca me dei ao trabalho de tentar resgatar alguma coisa. Quando, ao contrário, eu verifico que esse lastro da leitura de Lévi-Strauss tem sido fundamental para o que eu tenha feito. Não que expressamente as ideias de Lévi-Strauss continuem presentes no bojo do que eu faço, mas sim como lastro, sem dúvida alguma. Aí, nesse sentido, eu até desenvolvo mais a resposta. A gente deve ter em conta que minha tese de doutorado, supunha todo o esforço de reflexão que se desenvolveu no Ocidente com base em dois focos, o foco francês e o foco alemão. Supõe toda essa reflexão que se desenvolveu entre os anos 60 e 90, que a partir daí passaram para os Estados Unidos e dos Estados Unidos chegou por aqui. Então, o fato de que o próprio nome de Lévi-Strauss raramente apareça, nem me lembro onde aparece no que eu escrevi posteriormente, ainda que o seu nome pouco apareça, ou sequer apareça, efetivamente eu sei que essa base serviu de fundamento para o que eu venho desenvolvendo depois. Aproveito para um pequeno adendo. Como indica o nome do meu orientador, Antônio Cândido, a tese foi apresentada na USP. E hoje eu devo me dar por feliz em ter passado. Porque a tese foi defendida, se eu não me engano, em 73, eu acho que sim. Nos anos 70, não apenas, coincidentemente à ditadura, a USP foi o bastião de resistência à ditadura que então vivemos. Extremamente louvável isso. Mas tal resistência se endureceu no sentido de que havia duas correntes apenas para os professores da USP. Ou uma adoção marxista, tout, ou então era uma posição, se tomava as posições outras como de adoção, de adoção para a ditadura que nós vivíamos. Como eu nunca acreditei em cartilhas,
a minha leitura do marxismo nunca foi uma leitura ortodoxa. Isso se refletia, quando da defesa, na extrema dificuldade que eu tive com a minha banca. Raramente alguma questão levantada pela banca era interessante, mas, em comum, as questões todas diziam respeito ao fato de ter me atrevido a apresentar uma tese sobre estruturalismo ali. Tá? Então, eu acho que basta isso como esclarecimento. Adotando Claude Lévi-Strauss como uma das principais referências para a obra Estruturalismo e Teoria da Literatura, eu gostaria que comentasse sobre a sua relevância para a teoria narrativa e se a concepção de mímese guarda alguma influência dos postulados de Lévi-Strauss. Eu acredito que, diante dessa pergunta, eu posso desenvolver um pouco o que eu já dizia em relação à primeira. Sem dúvida alguma, a obra antropológica de Lévi-Strauss é fundamental para uma teoria da narrativa, tal como veio a se desenvolver. Mais especificamente em relação ao problema da mímesis, eu diria, desde o Antropologia Estrutural de Lévi-Strauss, e repito, isso que eu estou dizendo aqui eu nunca cheguei a escrever, então por isso mesmo talvez seja importante reconhecer o meu débito ao antropólogo. Ainda que na obra de Lévi-Strauss eu acredito que nunca o termo mimesis apareceu, sua análise, por exemplo, da pintura corporal indígena brasileira, sua leitura da pintura corporal e sua análise dos mitos impediam qualquer concepção de mimesis como imitação. Então, nesse sentido, como toda a minha busca, quer dizer, o conceito básico que eu tenho procurado desenvolver nessas décadas todas tem sido o conceito de mimesis, neste sentido, a presença de Lévi-Strauss se faz implicitamente presente. A presença dele se faz implícita no que eu tenho desenvolvido. Até que ponto a necessidade de conceituar o que seja mímese à luz de determinada teoria, o que seja ficção, o que seja história, interfere no próprio conceito de literatura? E dentro de um âmbito mais particular, a maneira como você conceitua literatura se modificou de 1973, época da publicação de Estruturalismo e Teoria da Literatura, até os dias atuais? A pergunta fundamentalmente diz respeito, supõe um prolongamento da resposta ao meu livro de estreia. O meu livro de estreia, por que literatura? A interrogação eu eliminava porque eu pensava, se você já escreve em língua portuguesa por que separado, para que ainda acrescentar uma interrogação? A separação da por que já supõe uma interrogação. Não é? Então, essa é a prova mesmo de como o meu livro de estreia já não me satisfazia aqui em 73, está em que a pergunta seja reiterada agora. E vai continuar reiterada por tudo que eu faço. Os capítulos que eu acredito mais interessantes do que eu tenho feito sobre o problema da mímesis se encontram em um livro recente, deste ano. O livro em questão chama-se Mímesis e Arredores. Em vez de lhes dar uma resposta efetiva, positiva, etc., etc., eu diria apenas a questão da mímesis está na base de toda a interrogação acerca da literatura. Eu diria, o termo literatura não é por acaso, é um termo extremamente vago. Então, em síntese, eu diria, se o termo literatura é um termo vago, insuficiente, etc., etc.,
ele exige um deslocamento no que se lê literatura, há de se entender que 2/3 dela compõem a ideia de ficção. O que a ideia de ficção apresenta de novidade em relação ao tom vago do termo literatura? O que? Eu diria, ficção supõe basicamente uma invenção verbalmente cumprida, verbalmente realizada. O termo ficção cobre por inteiro a ideia de literatura? Não. Há uma pequena parcela da literatura que, dizendo respeito à tessitura verbal propriamente dita, entretanto, essa tessitura verbal não se realiza ficcionalmente.